Big League Chew é um chiclete criado para simular o hábito de mascar tabaco, para crianças que gostariam de fazer isso. Por que crianças iriam querer isso? O que esse chiclete tem a ver com um dos diretores mais aclamados de Hollywood do século XXI? Ótima pergunta, porque hoje vamos analisar a história ligada ao Oscar do Big League Chew. Durante as décadas de 1970 e 1980, enquanto a guerra contra as drogas acontecia, jogadores de beisebol de todos os níveis enchiam a boca com grandes quantidades de tabaco de mascar, colocando entre a bochecha e a gengiva, permitindo que a nicotina fosse absorvida pelo tecido macio da boca, enquanto descartavam o excesso de saliva, cuspindo jatos de um líquido preto no chão, como lhamas do diamante do beisebol. Como o beisebol era o passatempo favorito da América, imagens desses heróis, cuspindo balas de ônix, eram exibidas em casas por todo o país. Assim como crianças sonhavam explorar o espaço após ver Neil Armstrong andar na Lua ou se apresentar para fãs gritando depois de ver Michael Jackson fazer o moonwalk, as que assistiam beisebol agora sonhavam em cuspir. Alcancem as estrelas, garotos! Agora, não critique a Big League Chew só porque a empresa aproveitou o desejo juvenil de parecer adulto. Muitos passatempos e hábitos adultos foram adaptados para crianças, como os cigarrinhos de chocolate criados nos anos 1930. Não gosta de cigarros? Sem problemas. Você podia escolher um charuto de chocolate ou um cachimbo de alcaçuz. Ficou com sede após consumir esses produtos de tabaco de mentira? Mate sua sede de criança com uma garrafinha de cerveja de cera ou um champanhe de doce, talvez enquanto tenta a sorte em um jogo de pôquer. E como as crianças podiam pagar por todos esses vícios de gente grande? Com dinheiro de doce e moedas de chocolate, claro. Assim, eles veem seu dinheiro indo pelo ralo, ou melhor, pelo vaso sanitário de doce. O vaso entupiu? Ora, existe um desentupidor de hortelã que pode... Não, aí já é demais. Isso não existe de verdade. Vamos voltar para o chiclete. Porém, o Big League Chew não começou como uma jogada corporativa para ganhar dinheiro. Ele foi criado em parte por Rob Nelson, arremessador canhoto dos Portland Mavericks, um time independente de liga menor. No verão de 1977, Nelson percebeu que um adolescente gandula chamado Todd estava aproveitando o conteúdo de uma lata de tabaco de mascar Redman, aparentemente tentando se parecer com um dos jogadores. Como adulto responsável, Nelson repreendeu o garoto, tirou a substância viciante e o incentivou a atividades extracurriculares mais saudáveis. Brincadeira. Ele se aproximou e perguntou: Todd, o que você tem aí? Todd explicou que não era Redman, era só alcaçuz. Ele tinha picado alcaçuz preto em tiras para que parecesse tabaco de mascar e colocado dentro da lata. Decepcionado por não conseguir tabaco grátis com o garoto e irritado por ter sido enganado por Todd, Nelson acabou tendo um pensamento produtivo. Ele perguntou se Todd poderia fazer a mesma coisa com chiclete. O garoto de gosto duvidoso para doces disse que sim, desde que ainda pudesse cuspir o suco preto. Por alguma razão, Nelson não esqueceu Todd de imediato e na temporada seguinte voltou a procurar o garoto problema. Desta vez, ele perguntou se o tabaco de mentira deveria vir em lata. Não, se quiser que as crianças mastiguem, Todd teria dito. Você usa lata para tabaco de mascar, mas mastiga de um sachê. Ninguém entende como esse garoto sabia muito mais sobre produtos de tabaco do que um jogador profissional de beisebol de verdade. Algum tempo depois, Nelson conversava seriamente com Jim Bouton, ex-arremessador da World Series pelo New York Yankees, que tentava retorno nos Mavericks. Nelson perguntou: "Você já mascou tabaco?" "Sim, por menos de 1 minuto", respondeu Bouton. Nelson disse que nunca entendeu esse hábito. E a discussão continuou durante o jogo. 1 ou 2 entradas depois, Nelson voltou a falar com Bouton com a ideia de que, se eles rasgassem chiclete e colocassem dentro de um saquinho, jogadores e crianças poderiam parecer durões sem ficarem enjoados. Depois de conseguir não ficar completamente surpreso, Bouton disse: "Eu realmente gostei dessa ideia." Então veio a pergunta que já matou inúmeras invenções, bandas de garagem e grupos de improviso. Como eles iriam chamar aquilo? Chiclete mastigável rasgado? Muito comprido. Paul Gum, abreviação de goma de mascar em saquinho, é ofensivo, mas não específico o bastante para exigir desculpas. Outros nomes foram sugeridos e testados, como Red Steer Chew, Maverick Chew, All Star Chew e Todd's Stuff.
No fim, Nelson sugeriu Big League Chew. E foi isso, ele conseguiu. Eles conseguiram. De todos os nomes, nenhum superou Big League Chew. Aproveitando o embalo do momento e aparentemente esquecendo que estavam no meio de um jogo de beisebol, Boulton fez um desenho grosseiro de como seria a embalagem, colocando uma imagem dele mesmo na frente. Esse foi a última peça do quebra-cabeça. Nelson e Boulton decidiram seguir, acreditando que seu chiclete seria a alternativa mais saudável ao tabaco de mascar e permitiria que crianças e jogadores aproveitassem o ritual. Era uma ideia equivocada? Talvez. Mas lembre-se, isso era nos anos 70, quando o amianto estava na moda e os cigarros light eram considerados seguros. Segundo Nelson, a dupla não chamou mais ninguém dos Mavericks para o projeto do chiclete. Bem coisa de garotas malvadas, né? O companheiro de equipe Jim Swanson contestou o relato, lembrando de Nelson entrando no bullpen após os jogadores cuspirem repetidamente saliva com tabaco nos sapatos dele. Definitivamente, coisa de garotas malvadas. Swanson relata que Nelson contou ao grupo sobre uma ótima ideia com Boulton e sugeriu que todos investissem para conseguir uma patente. Swanson respondeu basicamente: "Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi." Ele riu e foi embora. E assim terminou o sonho de Rob Nelson e Jim Boulton com o Big League Chew. Até o verão seguinte, é claro. Nelson visitou Boulton, que na época jogava na Liga AA em Savannah, Geórgia, e os dois reacenderam o entusiasmo pela ideia revolucionária do chiclete. Dizer que era revolucionário pode ser um exagero, mas só um pouco. Boulton tentou envolver empresas de chiclete, mas os executivos não o levaram a sério. Imagine um atleta tentando vender um produto fora do mundo dos esportes. Ridículo! Felizmente, nenhum atleta tentou isso desde então. As empresas disseram a Boulton e Nelson que precisavam de uma amostra, então Nelson voltou para Todd, o Bat Boy. Em vez de simplesmente cortar um chiclete que já existia, os dois decidiram fazer o próprio, como confeiteiros à la Walter White e Jesse Pinkman. Eles foram à casa dos pais de Todd e, com um kit de fazer chiclete que Nelson pediu por revista, criaram sua primeira folha de chiclete. Fazer chiclete exigia a base de chiclete, que parece ser um ingrediente responsável por cerca de 90% do trabalho. Misturaram a base com xarope de milho, corante e sabor, depois sovaram com açúcar de confeiteiro até ficar maleável. A dupla então usou um cortador de pizza para fatiar a folha em tiras finas, parecidas com tabaco, e fez embalagens de amostra usando sachês vazios de Red Man. Assim surgiu a primeira versão caseira do Big League Chew. Nelson disse que ainda possui uma folha de papel solta onde está escrito: primeiro lote de chiclete Big League Chew, assinada por Nelson, Todd, a irmã de Todd e os pais de Todd. Não era exatamente um contrato, patente ou estatuto corporativo legalmente vinculativo, mas todos na casa aparentemente entenderam que estavam fazendo história com aquele chiclete. Depois, o sachê. Nelson e Boulton notaram que a ilustração rabiscada por Boulton na embalagem talvez não passasse confiança aos executivos de doces. Então eles contrataram um estúdio de arte de Portland para criar um sachê de amostra profissional com uma caricatura de Boulton. Boulton não iria aparecer na frente desse produto. A embalagem trazia o endosso: Jim Boulton, astro dos Yankees, o melhor chiclete que já provei. Munido de chiclete caseiro e embalagem profissional, Boulton voltou às empresas de chiclete. Além das empresas de doces, ele apresentou a ideia para fabricantes de figurinhas de beisebol, como Topps e Fleer, esperando receber muitas ofertas de licenciamento. Quando o projeto parecia estar na parte de baixo da nona entrada com 2 strikes, a Emerald Products, uma subsidiária da Wrigley, especializada principalmente em doces sem açúcar, entrou em cena e, boom! Coincidentemente, um químico da Emerald havia aperfeiçoado um método para desfiar chiclete. Aposto que seus pais ficaram orgulhosos. Esse químico, Rob Ryan, teria dito a Boulton: "Estamos muito felizes em vê-lo porque acabamos de descobrir como fazer isso." A empresa testou 20 pacotes em um 7-Eleven em Naperville, Illinois, que se esgotaram em menos de um dia. A Emerald concordou em fabricar o chiclete e contratou o artista Bill Mayer, cujo trabalho já havia aparecido na revista Mad, para criar a arte do pacote que se tornaria inseparável da marca.
Jogador de beisebol de queixo quadrado, cores vibrantes e bochechas cheias de chiclete, pronto para rebater um home run ou morder a grade do banco. Com isso, o Big League Chew saiu disparado para misturar metáforas esportivas. No seu primeiro ano, 1980, o chiclete teria gerado 18 milhões de dólares em vendas. No ano seguinte, toda a organização do Chicago Cubs foi vendida por cerca de 20 milhões de dólares. Ou seja, o Big League Chew foi um sucesso. Alguns chamariam isso de um Grand Slam. Sim, agora é o esporte certo. He. Bem, nos anos seguintes, continuou sendo uma fonte confiável de renda, gerando cerca de 10 a 12 milhões de dólares por ano. No entanto, nem tudo foi um home run. Rob comprou a parte de Jim após discordarem sobre expandir a parceria além do chiclete. E décadas depois, Nelson recuperaria o controle da marca após mudanças envolvendo a Wrigley e sua venda para a Mars. Décadas depois, mais de 1 bilhão de pacotes de Big League Chew já tinham sido vendidos, segundo relatos. O chiclete virou o chiclete de bola oficial do Hall da Fama e Museu Nacional do Beisebol, algo que, aparentemente, pode acontecer. Ao longo dos anos, a linha de sabores incluiu nomes apropriados como Out of Here Original, Ground Ball Grape, Swinging Sour Apple, Slamming Strawberry, Big Rally Blue Raspberry, Wild Peach Watermelon, Curvy Ball Cotton Candy, Punch Out Pink Lemonade, Triple Play Tropical, First Pitch Fruit Punch e Squeeze Play Sour Cherry. Sabores experimentais descontinuados incluíram Cherry Cola e Hot Chocolate. A empresa lançou embalagens de times e variedades promocionais, mas muitas já desapareceram como uma bola fora nas arquibancadas. Entendeu? O passatempo americano. Você pode achar que a história já é maluca. Uma conversa no bullpen virou um negócio multimilionário que atravessou décadas. Goma de mascar caseira e embalagens desenhadas à mão se tornaram produto oficial do Hall da Fama? O alcaçuz picado de um adolescente inspirou um doce famoso nos esportes americanos? E o que aconteceu depois? A cena pós-créditos, por assim dizer, é o que transforma a história em algo digno de Hollywood. Lembra do nosso amiguinho do chiclete favorito, o Todd? O garoto cuja família inteira assinou um pedaço de papel que nem de longe era um contrato, só para distinguir qual lote de goma era oficialmente o primeiro? O garoto que todo mundo achava que não ia dar em nada. Histórias funcionam assim quando você apresenta um adolescente chamado Todd como o Bat Boy. Aquele era Todd Field. O garoto rebelde cresceu e virou um dos cineastas mais aclamados de sua geração. O falso entusiasta de tabaco, muito informado, dirigiu Entre Quatro Paredes, Pecados Íntimos e Tar. Os filmes de Field tiveram várias indicações ao Oscar, incluindo a ele como produtor, diretor e roteirista. A trajetória esperada para alguém cuja primeira grande criação envolvia um cortador de pizza e chiclete caseiro. Seu terceiro filme, Tar, foi amplamente aclamado como um dos melhores do ano. Ele logo entrou nas discussões sobre os melhores filmes do século XXI. Martin Scorsese elogiou o filme por arriscar em tempos de produções mais seguras e previsíveis. O ex-Bat Boy, que ajudou a criar uma imitação de tabaco de mascar, tornou-se um diretor admirado até por outros diretores lendários. E Todd não era só dos bastidores. Antes de se firmar como cineasta, Field atuou bastante, aparecendo em filmes como Ruby in Paradise, Walking and Talking e De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. Ele atuou, dirigiu, escreveu, produziu, fez um falso tabaco de mascar com chiclete e nunca pareceu entender que se espera que as pessoas escolham e mantenham uma carreira. Tudo isso mostra que Todd é excêntrico e as pessoas gostam disso. Não, a verdadeira lição é difícil de definir. Talvez seja que grandes ideias nem sempre nascem em salas de reunião. Às vezes, aparecem nos bullpens entre entradas, enquanto homens adultos falam sobre cuspe. Talvez prestar atenção faça a diferença. Big League Chew existe porque Rob Nelson percebeu um garoto que carregava os tacos fingindo mascar tabaco de mascar usando alcaçuz picado. A maioria dos adultos teria confiscado a latinha, mandado Todd parar de ser esquisito e voltado ao trabalho. Nelson viu uma inspiração. Talvez porque o sucesso pareça ridículo antes de parecer inevitável. Pelo menos um jogador, segundo relatos, riu da ideia e a chamou de estúpida. A história está cheia de pessoas que abandonaram ideias tolas, pouco antes de outra pessoa enriquecer muito com elas.
Ou talvez a lição seja ainda mais simples. Um arremessador das ligas menores, um ex-jogador do Yankees, um adolescente que carregava os tacos, um cortador de pizza e um kit de chiclete vendido por correspondência criaram um dos produtos alimentícios mais famosos do esporte. Uma dessas pessoas virou cineasta indicado ao Oscar. Isso é uma lição sobre criatividade ou prova de que ninguém sabe de onde vêm as grandes ideias. Ainda assim, Big League Chew é uma das histórias de sucesso mais peculiares do beisebol. Produto inspirado no tabaco de mascar, criado como alternativa ao tabaco de mascar e vendido principalmente para crianças, inventado nas ligas menores e parcialmente desenvolvido por um futuro cineasta autoral de Hollywood. Francamente, se você apresentasse essa história como um filme, as pessoas provavelmente diriam que parece irrealista. Por outro lado, provavelmente diriam o mesmo sobre o Big League Chew. E você, o que acha? Você já foi fã do Big League Chew? Conte pra gente nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir, se inscrever e conferir outros vídeos do Weird History Food.